Oi pessoal, hoje nós vamos ver sobre sistemas de equações do primeiro grau. Um sistema de equação de primeiro grau com duas incógnitas é formado por duas equações de primeiro grau com duas incógnitas diferentes em cada equação. Para resolvê-lo, é necessário encontrar os valores que satisfaçam simultaneamente as duas equações. Para encontrarmos os valores correspondentes de x e y nas duas equações, nós temos dois métodos de resolução: o método da substituição e o método da adição. O método da substituição consiste em escolher uma das equações e isolarmos uma das incógnitas para determinar o seu valor em relação à outra. Depois, substituímos esse valor na outra equação, ficando com apenas uma incógnita na segunda equação. Para finalizar, nós substituímos na primeira equação o valor encontrado e assim encontramos também o valor da outra incógnita. Vamos ver esse exercício como exemplo. Carlos resolveu, em um final de semana, 36 exercícios de matemática a mais que Newton. Sabendo que o total do exercício resolvido por ambos foi de 90, o número de exercícios que Carlos resolveu é igual a... Primeiramente, vamos definir o que é cada incógnita. Vamos considerar x como o número de exercícios resolvidos pelo Carlos e y como o número de exercícios resolvidos por Newton. Sendo assim, é possível montar o seguinte sistema de equações: x é igual a y mais 36, uma vez que Carlos resolveu 36 exercícios a mais do que Newton, e x mais y igual a 90, já que a soma dos exercícios que ambos resolveram é igual a 90. Podemos ver que, na primeira equação, o x ele já está isolado. Ele é igual a y mais 36. Sendo assim, nós pegamos a segunda equação e substituiremos a incógnita x por y mais 36, ficando apenas com y como incógnita. Ficaremos que 2y é igual a 90 menos 36, sendo assim, y será igual a 27. Pegando a primeira equação, x igual a y mais 36, e substituindo o y igual a 27, podemos encontrar o valor de x. Fazendo isso, ficaremos que x é igual a 27 mais 36, resultando em x igual a 63. Dessa forma, Carlos resolveu 63 exercícios e Newton resolveu 27. Pegando o enunciado, Carlos resolveu, em um final de semana, 36 exercícios de matemática a mais que Newton. Se nós pegarmos 63 exercícios, que foi o total que Carlos resolveu, e subtrairmos 27, que foram o total de exercícios que o Newton resolveu, nós ficaremos com 36 exercícios. Da mesma forma, continuando o enunciado, sabendo que o total de exercícios resolvido por ambos foi de 90, ficamos que 63, que é o número de exercícios que o Carlos resolveu, mais 27, que é o exercício que o Newton resolveu, ficaremos igual a 90. No método da adição, nós buscamos juntar as duas equações em uma única equação, eliminando uma das incógnitas. Para isso, é necessário que os coeficientes de uma das incógnitas sejam opostos, isso é, devem ter os mesmos valores e sinais contrários. Então, se tivermos 10x mais y igual a 2 e menos 10x mais y igual a 4, nós podemos eliminar o 10x com o menos 10x, e como diz o método da adição, nós faremos a adição da primeira equação com a segunda equação. Assim ficaremos que 2y é igual a 6 e y é igual a 3. Substituindo y na primeira equação, ficaremos que 10x mais 3 é igual a 2. 10x é igual a menos 1 e x é igual a menos 1/10. Porém, nós temos alguns casos que os coeficientes não são opostos, como é o caso de 3x mais y igual a 20 e 5x mais 2y igual a 50. Podemos ver que nós temos 3x com 5x e y com 2y. À primeira vista, nós não podemos eliminar nenhuma das duas incógnitas. Para que nós consigamos fazer isso, é necessário que multipliquemos algumas vezes as duas equações ou apenas uma equação por números inteiros, para que a soma de uma das incógnitas seja zero e para que assim consigamos eliminar uma delas. Nós podemos eliminar tanto x quanto y. Nesse exemplo, eu vou optar por eliminar o y. Como nós temos mais 2y na segunda equação e apenas mais y na segunda, eu vou querer que a parte que tenha y na primeira equação seja oposto do que tem y na segunda equação. Como y na segunda equação é mais 2y, eu vou querer que a parte de cima fique menos 2y. Para que a parte de cima fique menos 2y, será necessário multiplicar a primeira equação inteira por menos 2. Multiplicando a primeira equação por menos 2, ficaremos com o seguinte sistema de equações do primeiro grau: menos 6x menos 2y igual a menos 40, e 5x mais 2y igual a 50. Nós apenas multiplicamos a primeira equação por menos 2 e a segunda equação ficou intacta. Utilizando o método da soma, nós faremos a soma da primeira com a segunda equação. Menos 6x com 5x ficaremos com menos x.
Menos 2y com 2y elimina, dá zero. E menos 40 com 50 ficaremos com 10. Logo, o nosso x será igual a menos 10. Pegando esse valor encontrado para a primeira incógnita x, nós substituiremos esse valor na primeira equação. A primeira equação é 3x mais y igual a 20. Substituindo x igual a menos 10, nós ficaremos com 3 vezes menos 10 mais y igual a 20. 3 vezes menos 10, ficamos com menos 30, mais y igual a 20. Ficaremos y igual a 50. Então, a solução para essa equação do primeiro grau é y igual a 50 e x igual a menos 10. A aula de hoje foi essa, pessoal. Muito obrigado pela atenção e boa noite.